Olha, cada vez que eu olho para essa mesa, eu tô até imaginando. E tem opções para você também. Você vai aprender a fazer hoje uma torta de abobrinha. Ai, que delícia! Tudo bom, Beth? Oi, tudo bem? Como é que Muito você tá? obrigada. Com saudades. Eu também. Fazia tempo que eu não te via. Gostei de conhecer suas alunas também. Ah, você viu? Hoje eu vim acompanhada. Muito legal. Torta de abobrinha. Beth Carneiro vai fazer pra gente. E o legal é que você trouxe não só com a farinha branca, né? Não, com a versão também na farinha integral. É? Isso, sem mudar nenhuma proporção. E só integral, você vai ver só. 100% integral. 100%. Não tá misturada nada. E mudou alguma coisa no resultado, na textura? Mesma textura, mesma maciez. Depois você vai degustar e você vai me contar. Verdade? Verdade, sem nenhum problema. Que maravilha. A mesma receita. E me diz uma coisa, é aquela torta rápida e tranquila de fazer? Tranquila. De chegar em casa, tô com fome, mas não quero ir pro trivial, quero fazer alguma receita diferente. Tranquila. E aquela ali que lembra uma florzinha é farinha de arroz. Ah, é? Isso, então a gente tem 3 versões. Versão sem glúten. Sem glúten. Que legal, que também dá certo e é comprovado. Então quem tem algum problema com glúten, sabe que pode pegar a mesma receita que a gente vai passar, mudando para farinha de arroz. Que legal. E também na mesma proporção? Mesma proporção, tudo Agora, igualzinho. naquele caso ali tem um pouquinho de diferença na textura da massa. Não, igualzinho, também? não. Você vê uma massa uma massa mais líquida. Então mesmo integral, arroz ou a refinada, a farinha branca, não vai me alterar porque ela é mais líquida. Entendi. O que vai me alterar é se fosse uma massa mais pesada, mais maçuda. Isso. Tá. Aí vai ficar uma torta mais baixa. Quando você vê, pode ver, tá todas massinhas. Que legal! E claro, dá pra fazer na versão grande, versão tamanho família, como vocês estão vendo. Isso mesmo. E as porçõezinhas individuais Isso, como uma também. saladinha, bem rápida. Dá pra congelar essa Dá pra congelar até 3 meses. 3 meses? 3 meses, porque não vai depois amido. De pronta. Isso. Depois de pronta, bem friazinha, enrola num plástico filme ou não vai numa vasilha plástica que pode congelar 3 meses. Gente, que legal! Adorei saber que dá pra fazer as 3 versões. Isso mesmo. Porque, de repente, algumas famílias gostam de variar, por mais que não tenha ninguém com nenhum problema com o glúten em casa, né? Gosta de variar. Um dia usa farinha de trigo, depois usa farinha de arroz também. Isso, e essa ajuda. E é uma reeducação alimentar, né? Exatamente. Uma reeducação alimentar. Pra gente não usar e abusar do trigo também. Que isso legal, mesmo. Gostei. E aí, olha que delícia de torta, hein, gente? Falou em abobrinha, pode me convidar. Tudo bom, Beth? Tudo jóia. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Beth Carneiro tá aqui hoje no Mulheres pra ensinar a fazer essa delícia que eu já adorei logo de cara. Por quê? É uma torta que aceita muito bem outros tipos de farinha também, né? Sim. O recheio você pode brincar. Pode fazer de berinjela, pode fazer aquelas coisas, sabe, seleta, que é ela mandioquinha, uma batatinha, pode colocar uma cenoura, também dá pra ser. E o legal é falar da farinha. Porque né? assim, são farinhas diferentes. Ensinar hoje é fazer com a farinha branca normal. Sim, normal. Mas se quiser fazer com a de trigo integral e com a farinha de arroz, também pode. Também o legal pode. são as mesmas quantidades. Pode. Então, enquanto eu passar os ingredientes pra você, se você já quiser colocar a substituição, pode colocar na mesma quantidade, tá bom? Vamos lá, então, anotar? Ingredientes da massa: 12 colheres de sopa de farinha. Vou falar só farinha, porque daí você põe como você quiser, tá? Mais ou menos 2 xícaras, tá? 2 de xícaras, chá. tá Isso. bom. 3 ovos. 1 xícara de chá de azeite extra virgem. 2 xícaras de chá de leite. 1 colher de sopa de fermento em pó. Sal a gosto. Já vai cheiro verde na massa, né? Vai, pode pôr. Cheiro verde a gosto. Isso. Agora, ingredientes do recheio: 1 abobrinha ralada, meia cebola ralada, 1 tomate cortado em cubos, azeitona a gosto, vinagre a gosto e sal também a gosto. Muito simples, né? Simples. Muito simples. Eu sempre gosto de perguntar, principalmente na época de julho, quando eu tô aqui, ou lá no Revista também, porque a criançada tá em casa boa parte do tempo. Sim, isso é verdade. É aquela receita que dá pra chamar a criançada pra brincar junto? Dá, porque assim, olha, é só um batedor de ovos. Não vai batedeira, liquidificador, não vai nada no fogo. Deixa tudo separadinho, deixa a garotada pôr a mão. Tem coisa melhor que pôr a mão? Tá, Não é verdade? Falando em pôr a mão, eu vou lavar a minha enquanto você começa, Isso, tá? eu vou colocando a minha luva enquanto isso. Colocar a mão, sabe? Deixar entender a diferença da farinha, deixar provar um azeite extra virgem. Tudo isso vai deixar o paladar da criança muito melhor. É verdade. E eles vão se tornar daqui a pouco os nossos gourmets, né? E é muito legal deixá-los ajudarem mesmo e brincar bastante na cozinha, né? Porque assim eles sabem, a gente já vai falando
da origem dos alimentos muitas vezes, né? Já pode contar várias historinhas pra eles não ficarem achando que o leite, por exemplo, vem da caixinha. Da caixinha, não, é verdade. É que o tomate, né, é um fruto. Exatamente. Então vai explicando. E já experimentando os alimentos crus pra saber qual é o sabor de cada um. E aí perde aquela coisa da criança olhar na mesa e falar, eu não gosto. Sem ter nunca experimentado. Isso, né? sem ter nunca experimentado. Bora então? Vamos lá? Como é que a gente começa, Vamos pegar então aqui. O bol. Isso. Então nós vamos colocar aqui. Você pode passar pra mim, claro, por favor? Você precisa primeiro? Os líquidos pode dar os ovos e a farinha. Então é muito simples, é só misturar literalmente. Tá? Começa pelos líquidos? Isso, porque o azeite, somente o extra virgem, ele vai passar, além de sabor, maciez na nossa massa. Ah, é? Muda a consistência da massa? Muda a consistência. Ai, que já bom, pode pôr a farinha. É melhor do que você colocar um óleo. Ah, mas eu quero usar um óleo de canola. Tudo bem. Mas acontece que ele não vai passar tanta maciez como um azeite. Opa, desculpa. Então aqui já vem os leite. Ela vai ficar bem líquida. Ah, é. Por então, isso que você falou que ela aceita qualquer tipo de farinha, Qualquer tipo de farinha. Então, assim, quem tem problema com celíaco, né? Problema com um glúten, aí vai usar a farinha de arroz. Tá? Farinha integral também. Sabe que você pode misturar? A farinha de trigo com aveia em flocos. Ah, que boa ideia! Também fica legal, olha, entendeu? dá um power na torta, viu? Isso. Porque ela fica até bem mais nutritiva. E vai ficar crocante também, né? E fica crocante. Ó, já vamos colocar aqui pra dar um verdinho. O sal. Coisa aqui dos ingredientes da massa, eu não me atentei se vai fermento. Vai, né? fermento. Ó, mas você viu que ela é bem líquida? É. Ó, e agora vem uma colher de fermento em pó. Fermento químico, tá? Não fermento de pão. Sal você já colocou? Já. Ó, o fermento já começa a agir aqui. E eu tenho a nossa... Bem líquida mesmo. Bem líquida. É isso que favorece essa massa ser líquida e deixar ela tão fofinha. Fica macia, como né? você vai provar daqui a pouco. Muita gente pode pensar, né, fazendo em casa, nossa, mas ficou muito líquida a minha massa, será que vai dar certo? Não, vai dar assim certo. Mesmo. É assim mesmo. Então, olha, é bem líquida, ó. Tá? Agora eu vou precisar da assadeira e do outro bol. Você pode me passar, por favor? E o bolo de baixo para você misturar os ingredientes? Isso mesmo. Do recheio? Isso. Ó, aqui eu já coloco ela líquida. Ah, já pode colocar na assadeira? Pronto, já pode colocar na assadeira. Untada, enfarinhada? Isso, untada com manteiga ou com azeite e farinha. Tá. Aqui você vai colocar, então vamos lá, abobrinha ralada. Isso já no outro bol, tá? Já no outro bol. O vinagre, tá, a gosto, pra dar aquele azedinho de uma salada. Tá. Tudo aqui é brincar de fazer salada, tá vendo? A criança pode até mexer com a mãozinha, né? Com uma colherzinha, não tem nenhum problema com isso. Tá. E vai dando cor, né? Pode colocar uma cenoura. Que não dá, né? Isso. Mas isso aqui você já deixa prontinho. Já deixa picadinho pra eles. Né? Já deixa prontinho, ó. Já faz a salada. E tomar cuidado com sal, viu, Rê? Por causa da azeitona? É, já tem sal na azeitona e sal também satura muito o paladar, né? É verdade. Você acaba não sentindo o gosto de uma salada, de um legumes, porque capricha no sal, né? Peraí que eu tô impressionada com a velocidade dessa receita. Olha aí, olha Ela isso. já tá acabando, gente. A gente começou faz 3 minutos. Dava tempo de fazer uns 4 sabores de torta muito. Aqui. Então você pode brincar com várias coisas. Quer fazer essa mesma receita e colocar presunto e queijo, um embutido? Pode. É. Você que brinca. A única diferença... Dá pra fazer de frango, dá pra fazer só vegetariana. Dá pra você fazer de frango, dá pra fazer de peixe, desfiado. Espinafre. Espinafre. Sabe aquele restinho do frango do domingo? Sim. Que ninguém quer mais comer? Desfia ele, leva ele pra um novo temperinho e coloca. De carne moída também dá Carne pra fazer. moída. Mas ela tem que tá refogada. Daí. Refogada, sempre tudo prontinho, tá? Gente, que E fácil. agora, ó, você só vai distribuir ela. De atum também deve ficar bom, Atum, né? fica bom. Palmito, né? Se não quer trabalhar com palmito mesmo, trabalha com pupunha. É. Broto de bambu é muito legal e bem nutritivo. Milho. Ai, não tem coisa segredo, boa. olha. Por ela E ser se eu quisesse colocar, por exemplo, fazer de frango e colocar um requeijão cremoso, pode colocar nessa massa mesmo? Pode, porque ele vai afundar, olha aqui, ó. E ela já vai ser no meio. Isto. Entendi. Você pode colocar um requeijão, pode colocar um catupiry, aquilo que você tiver. Tá. Sabe aquele final de feira, que você já tá chegando o dia de ir na feira ou no sacolão e tem um pouquinho de cada coisa? De cada coisa no gavetão, na geladeira. Isso, você pode fazer numa sexta-feira, com esse pouquinho de cada coisa, uma bela torta, em vez de pedir uma pizza. Ótima ideia. Não é? Muito mais saudável, né? Muito mais saudável, olha. Ai, gente, gostei dessa E olha torta. como ela ganha corpo, tá vendo? Por causa do recheio. A abobrinha vai se tornar a própria massa. Está pronta a nossa torta.
Gente, eu vou fazer para meus filhos. Olha isso, você vai levar isso num forno pré-aquecido para 190 graus. Tá. Ela vai levar mais ou menos cerca de 20 minutos, 30 minutos para estar pronta. De 20 a 30, dependendo do... Olha o jantar pronto. Delícia, Serve gente. com uma saladinha. Pronto, eu ia falar isso. Não é Uma isso? salada. Uma saladinha está pronta. Resolvido. Quero provar as 3 versões para ver se tem diferença. Ah, então Ai, vamos que gulosa. Aí sim. Pode vir pra cá, Beth, por favor. Porque eu achei legal isso, a Beth comentar que não dá diferença na Não dá textura, diferença. justamente pela... Vamos comer zaca de arroz? Vamos. Olha Então, aí, já vamos tá lá. bonitinha Já no tá até pratinho. bonitinha. Obrigada. Deixa eu recolher esse prato e eu sirvo a próxima versão. Tá bom. Que delícia. Como a gente passa bem aqui, tá? Não é, Só comendo gente? coisa boa, né? Um tomatinho aqui. Ó. Ai, que Olha a massa macia. Você vê? Gente, adorei, olha aqui. E o legal é que essa torta, como a massa é bem líquida, o recheio espalha em toda Isso a torta. mesmo. Né? Isso Não é mesmo. só em cima ou ela afunda toda, não. Ela tá na torta inteira. Vem junto. Tô aqui sentadinha. Parece que é uma farinha diferente. Você passa despercebido, até para mudar a alimentação, né? Porque a gente tem que tomar cuidado. molhadinha. Isso, ela é bem úmida, até por causa da saladinha que você faz antes. A dica é, se você colocar muito vinagre, você tem que dar uma espremidinha para não ficar muito encharcada. Mas do jeito que a gente colocou ali, que foi mais ou menos 3 colherzinhas de sopa, perfeita. Nossa, Beth, tá muito gostosa. Muito leve, não fica? Muito leve mesmo. E a gente começa a mudar a nossa característica de comer muita coisa refinada. É verdade. Porque a gente come sal refinado, açúcar refinado, farinha refinada, que é o que vai direto para a corrente sanguínea. Então, de vez em quando, brincar com uma troca de farinha é interessante. É interessante. Não é que É porque você interessante. não tem problema com glúten, que você Não, é não possa interessante. fazer essas substituições. Porque em algum momento do dia, com toda certeza, você vai acabar comendo glúten, né? É, em algum Seja momento. no café da manhã, no lanchinho da noite. Aí chega à noite, você tá meio saturado, sentindo pesado, às vezes a própria alimentação. Nossa, maravilhosa. Não ficou? Agora na integral você vai ver que a maciez permanece, ó. Geralmente integral deixa as massas mais secas. Mas não tá. Olha aí. Tá com cara de molhadinha já, ó. Ficou boa. E parece que você tá comendo uma farinha branca. Beth, super saborosa. Simples, né? Que delícia. Deixa eu ver. Acho que eu deixei as fichinhas lá. Passa os contatos, Beth, enquanto eu provo aqui. Passo sim. A de farinha branca. Curso de gastronomia, abc@gmail.com. Tá na época de vestibular, tá na época de cursos legais, vem aprender essas sacadas, né? Esse start. E eu queria que você mandasse um beijo pro meu marido que tá nos assistindo hoje, ele tá de folga, que ele é bombeiro. Qual o nome dele? Carneiro. Carneiro. E Beijo, obrigado pela audiência. E para a Legal avó de saber uma que você tá grande amiga acompanhando. minha, da avó, e a avó Maria, que é a avó de uma grande amiga minha, Carla, que também estão te assistindo. Ela já é beijo, bisa. vó Maria, beijo, e ela tá te Carla. assistindo. Obrigada, viu, por todo esse carinho. Olha, eu amei todas as versões. Você acha Mas que as minhas sou mega alunas fã. estão bem? Ou não Elas tão estão? bem, tão lindas. Obrigada por terem vindo Nathalie também, e a viu? Cecília. Qual o tão nome aqui. delas? Nathalie e Cecília. Nathalie e Cecília, obrigada pela visita também, viu, lindas? Ó, estão aprendendo com a mestra aqui, viu? Gente, ela arrasou. Passa o contato de novo, rapidinho. Faço curso de gastronomia, abc@gmail.com. Que bom, fico muito feliz. Divino. Ai, que ótimo. Ainda pra deixar a receita mais funcional, dá pra colocar, de repente, uma sementinha de chia na massa. Dá pra você trabalhar. Linhaça, dá pra colocar essas até um pouquinho, misturar também tapioca com a farinha. Você pode misturar tudo vai ficar funcional. Maravilhoso. Tudo que for em grãos. Beth, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Adorei ter te visto mais uma Também. vez. Obrigada, Tava com viu? saudades. Obrigada. A gente vai voltar a se ver com certeza. Tá Beijo. ótimo, obrigada. Até.